No nosso encontro de hoje, nós vamos falar sobre até onde é que o médico ele pode se posicionar, né? A gente vê que existem muitas contradições do que pode, do que não pode, do que deve, do que pode ser considerado certo ou errado, do que concorda, do que não concorda. E eu vejo que existem três divisões nessa pergunta até onde o médico pode se posicionar e que eu gostaria de dividir por partes para que assim ficasse mais claro, né? O que é posicionamento, a importância de se posicionar e os limites de se posicionar, né? O limite eu vou deixar para a última parte, para o terceiro tópico, vamos dizer assim, porque acaba sendo ali o foco principal do nosso encontro. Boa noite, doutora. E aí eu gostaria de deixar para o final para que a gente pudesse discutir juntos depois de aumentar esse nível, né, de entendimento sobre ali o que é posicionamento. Aproveitando que as duas Carols, eu queria saber, Carol, o que é que você enxerga, depois eu te pergunto para Ana, é, qual seria o limite para um médico se posicionar? Qual é esse limite? Eu acho que é a questão de botar claramente venda. Assim, você claramente está vendendo um produto. Eu acho que não Sim, deve ser dessa forma. tá. Então, ao teu ver, o E limite ele comparando vai até resultados. E comparando resultados. de quê? De um paciente para o outro, você fala? Ou de um profissional para o outro também. Sim. Tá. Então, então, ao teu ver, o posicionamento de um médico ele vai até o limite onde não ultrapassa ali a barreira da venda, de comercializar a medicina, por exemplo. Seria E isso. isso. Perfeito. Ana, qual é o limite que você enxerga do posicionamento para um médico? Então, eu concordo com o que a Carol falou. Boa noite, Carol. Tudo bom? Tem tempo que eu Boa não lhe vi. noite. Tudo bom? Tudo. Tô aqui no carro ainda. Então, eu concordo com o que a Carol falou, porque a gente precisa entender os limites de acordo com a legislação médica, mas a gente também tem que entender que a gente faz um negócio. Então, a gente precisa vender. Mas de que forma eu posso me posicionar para vender? Isso precisa ser totalmente transparente, tá ali na cara. Não, aí eu acho que é a forma de falar, a forma de abordar que a gente tem que entender para poder se vender, né? Então, assim, não é uma camisa que a gente está vendendo, é um serviço. Só que esse serviço ele tem que chegar da forma adequada para poder ser comprado pelo paciente, para a pessoa que a gente deseja alcançar. Então, acho que assim, tem que ter um mix de coisa. A gente realmente tem que ser treinado para mudar a mentalidade, mas não infringindo essa forma de abordar, né? Eu não posso dizer assim, ó, eu estou aqui para vender uma cirurgia de tireoide para você. Não, né? Que é o meu foco de trabalho. É, na verdade, eu preciso entender como é que eu alcanço, mas a gente tem que vender sim, tem que vender, tem que mostrar o que a gente faz, né? Mas realmente tem os limites em relação ao conselho. Esse daí a gente realmente, eu não sou a favor do que a Farol já falou que não dá. É, comparação de resultado, né? Em relação à forma de abordar também. Enfim, acho que é isso. Estou no carro, gente, vou fechar a câmera para poder dirigir, viu? Tranquilo, perfeito. Perfeito. A Raíza falou que tá de ouvinte, que está resolvendo algumas coisas, mas é justamente essa ideia, que esteja participando. Então, vamos lá, né? Existe algo que aí foi justamente que eu trouxe antes, não sei se vocês tinham entrado até essa parte, de que eu vou dividir esse limite, vamos dizer assim, em três partes, que é a primeira delas, o que é o posicionamento, qual é a importância de se posicionar e quais seriam esses limites. Porque o que eu enxergo é que essa palavra posicionamento, ela, acho que, sei lá, foi a palavra mais falada dos últimos anos, né? Todo mundo hoje fala sobre se posicionar, o que é posicionamento, se posicione, mas eu gostaria de trazer aqui a clareza o que de fato seria se posicionar, né? Porque quando a gente fala de se posicionar,
Nós estamos falando em decidir como as pessoas vão nos enxergar. E isso é muito poderoso. Todo mundo que não se posiciona, ele é de alguma forma posicionado. Porque o ser humano, ele é feito de percepção. Então, ele percebe, mesmo que a gente não necessariamente queira. Se a gente for olhar a palavra posicionamento na sua raiz, no dicionário, posicionar, ela vem de o ponto de vista que alguém possui em relação a algum assunto específico. Então, imagina, qual é o ponto de vista que nós estamos gerando para o nosso paciente, para o nosso cliente, para o mercado, né? Existe algo que é o seguinte: se eu, Leonardo, eu entendo que posicionamento é o ponto de vista que eu vou gerar em outra pessoa ao ela me ver, eu posso ser e eu devo ser intencional para atrair pessoas que se conectem comigo. E pessoas que, é, pelo que eu faço, pelo que eu falo, pelo que eu acredito, elas enxerguem em mim o que elas desejam em um profissional. E isso faz com que eu atraia para minha cartela de pacientes ou de clientes pessoas que se identifiquem comigo. Então, se eu entendo isso, eu entendo que não existe posicionamento certo ou posicionamento errado. Existe eu, intencionalmente, conectar pessoas que se identifiquem comigo, que sejam semelhantes a mim. Por quê? Enxerguem o seguinte: a partir do momento que nós mostramos ou que nós queremos mostrar algo que nós não somos, quando o paciente ele chega no nosso consultório, quando o cliente fecha com você, no meu caso, ele vai perceber que, cara, eu achei que era uma coisa, mas na verdade era outra. Eu achei que o Léo pensava de uma maneira, mas na verdade ele pensa de outra. Eu achei que a Carol seguiria uma linha de acompanhamento, mas na verdade ela segue outra. Será que de fato é isso mesmo que eu queria? Então há um ruído e o paciente ele não continua. Só que, da mesma maneira, se eu não mostro nada, aquele paciente ele não consegue se identificar comigo. E a partir do momento que ele não se identifica comigo, ele se identifica com alguma outra pessoa. Todo profissional que está brigando ali ou preocupado em como anda o mercado, em como anda a precificação dos colegas, em como, enfim, de alguma maneira está difícil atrair o paciente que ele gostaria, ele não está conseguindo passar para o público dele, que é o perfil do paciente ideal, no caso de vocês, a real identidade dele, quem ele realmente é, o que ele realmente faz, o que ele realmente trata. Ele não está escolhendo como ele quer ser visto pelo paciente dele. Se Boa eu noite. entendo, boa noite, Rafa. Se eu entendo que eu preciso ser intencional e que o sol nasce para todo mundo e que todos existem na sua identidade o, a sua diferenciação, eu utilizo isso para poder me posicionar. O que eu não posso é ignorar isso achando que o paciente ele vai entender quem eu sou, o que eu acredito e o que eu faço, ou como eu faço. Então, quando a gente olha o que é posicionamento, é a construção intencional de como eu quero me mostrar para o mercado. Seja ele, esse mercado, o que vai me comprar, que é o meu paciente, seja ele a concorrência, seja ele os colegas que podem me convidar para algum tipo de parceria, porque a partir do momento que eu entendo que eu me posiciono e que eu quero ser visto, e como eu quero ser visto, outras pessoas também estão me vendo. E um caso claro disso é que hoje nós já fizemos 6 turmas da nova era da medicina. A última turma a gente esgotou os ingressos, mas na primeira turma, até 10 dias antes do evento, estava com 29 mil reais de prejuízo. Porque eu tinha vendido. Não, 29 não, 39. 29, 30, deu 40. 39 mil reais de prejuízo. Porque o custo da primeira imersão, já desde a primeira eu quis me posicionar
como alguém grande, eu não queria fazer um teste, eu não queria fazer algo ali para ver se daria certo. Eu fiz com toda a energia que eu tinha e deu um orçamento de R$ 40.000. Eu não fui atrás de patrocinador, enfim. E eu vendi o ingresso, né? A gente lançou com 60 dias e nós ficamos 50 dias. No segundo dia eu vendi um ingresso, pronto, acabou. Esse foi o único. E nós ficamos aí 50 dias sem vender nenhum ingresso. Foi uma prova. Eu só fiquei no jejum e na oração. Eu digo, meu pai eterno, foi o que eu fiz da minha vida. Eu devia ter orado mais antes de divulgar esse negócio, porque agora eu vou ter que fazer. Convidei a Ana Macedo, ela aceitou. Convidei a Ana Sofia, ela aceitou. Convidei Tiago Almeida, ele aceitou. Como é que eu vou dizer para esse povo que eu não vou fazer mais? Já vai aí em 6.000 reais de tráfego pago, todo mundo já tá vendo. E como é que eu vou cancelar? Vou fazer a imersão para uma única pessoa. E aí, 10 dias depois, as coisas mudaram. Só que eu foquei em como eu quero me posicionar. Então, a partir do momento que eu fiz a imersão para atrair mais médicos, para que os médicos pudessem me ver, a Márcio Raposo entrou em contato comigo e falou assim: Cara, você pode vir aqui para uma reunião com a gente? E quando eu cheguei lá, o diretor da Márcio Raposo, ele me recebeu e perguntou como é que ele poderia, de alguma maneira, fazer parte da imersão. Porque eles estão fazendo o lançamento daquele empresarial aqui na João da Vina, que vai ter o Palato, né, no térreo, e vai ser, a grande maioria eles querem vender para consultórios, né? Então eles queriam apresentar isso como um investimento, como um posicionamento, e tinha toda uma narrativa que de fato casava. E eles pegaram o maior patrocínio que tinha, a maior cota que tinha de patrocínio da imersão. E a gente acabou também fechando mais dois outros patrocínios. Eu não vendi nenhum patrocínio da primeira e da segunda cota, só da terceira, que era mais caro. E aí, nesse momento, eu entendi que, a partir do momento que eu escolho como eu me posiciono, eu não capto só o meu cliente. Eu mostro para o mercado qual tipo de profissional eu sou. Então, eu escolho como eu quero ser visto. E é isso que é se posicionar. E aí eu falei, né, que eu iria dividir entre o que é o posicionamento, a importância de se posicionar e o limite do posicionamento. Quando a gente pensa no posicionamento, muitos podem se perguntar: Léo, para que eu vou fazer isso? Ó, eu me formei médico, não foi para estar gravando vídeo para o Instagram. Eu não quero estar postando nos stories, eu não quero ser influencer. Eu, eu já tenho aqui o meu, enfim, meu CRM, eu já tenho aqui meu RQE, então eu não vejo importância nisso. Eu acho que tem coisas mais importantes para fazer. Gente, a importância de vocês se posicionarem é de vocês criarem diferenciação de mercado. E quando a gente está falando que a diferenciação de mercado, nós estamos falando de quanto mais específico vocês forem, melhor, né? Quando eu falo ser específico, é de fato ser único. Não sei até que ponto vocês creem nisso, mas todos nós recebemos uma identidade que é única. Então, a visão de mundo que eu tenho é completamente diferente da visão de mundo de qualquer outra pessoa. Inclusive, até talvez dos meus concorrentes, que podem atuar no mesmo nicho que eu, mas não têm uma visão de mercado, não têm uma visão, de empresa, uma visão em relação aos clientes que eu tenho, porque Deus, quando nos fez, nos fez únicos. Então, a partir do momento que eu entendo isso, eu preciso mostrar minha diferenciação. E a minha diferenciação, ela precisa ser notada pelo meu paciente, pelo meu cliente, porque senão ele acaba não fechando comigo. E uma grande resistência que o mercado médico tem, e eu entendo isso, porque vocês se formaram como um propósito e diz, assim, de não diferenciar o paciente, né? De cuidar de fato da vida. Então, acaba que é muito difícil vocês definirem o perfil do paciente que seria ali o ideal, porque vocês sabem que eu posso cuidar de todos os tipos de paciente que tenham aquele tipo de problema que eu cuido. Então, pode ser homem, pode ser mulher, pode ser mais novo, pode ser mais velho. Obviamente, tem ali um perfil que eu vá me identificar mais,
que tem a sua grande maioria, mas eu posso cuidá-la. Então, acaba que a classe A, classe B, classe C, eu posso cuidar. E por ter essa capacidade, vocês acabam, muitas das vezes, não aceitando. Eu acho que esse é um grande diferencial. Quando eu faço reunião com o médico, assim, faço diagnóstico, né? Eu fiz com a grande maioria de vocês diagnóstico. Eu consigo identificar, eu já falei para alguns assim, cara, eu acho que a gente vai dar muito bom porque a tua mentalidade ela já está evoluída nesse sentido, que é assim, minha carreira é um negócio e eu preciso gerenciá-la. E em qualquer negócio a gente tem a ideia de que se nós falamos para todo mundo, nós não conseguimos falar para ninguém. Então, imagina que contraditório fica na mente de vocês, e eu falo isso porque de fato eu fico imaginando como é dividir essas caixinhas de a vida inteira eu fui com o pensamento de que eu preciso salvar todos, cuidar de todos, e agora que eu preciso gerenciar minha carreira, eu tenho que escolher com quem eu vou me comunicar. E isso daí talvez eu esteja indo contra os meus princípios, contra os meus valores, contra a verdadeira medicina. E, gente, eu estava conversando com uma cliente que ela falou assim: eu, o meu sonho, o meu sonho é ter uma clínica, abrir clínicas em periferia. E é por conta disso que eu não quero nichar o meu atendimento ou me posicionar para um tipo de público específico, porque eu tenho um propósito de salvar vidas. Olha assim, ó, imagina que da maneira que você tá, se você não se posiciona, você não cria uma diferenciação, logo você vai acabar sendo comparada com qualquer outro profissional da tua área de atuação, né? Qualquer outro colega. Com isso, você não vai conseguir aumentar o teu ticket, você não vai conseguir criar ali um posicionamento no mercado de talvez referência, de lembrança. E isso daí pode ser o que iria te dar recursos para você abrir essa clínica, ou essas clínicas. Por quê? Para você cumprir o seu propósito, não necessariamente precisa ser você. A partir do momento que você se dá bem, que você dá certo, a visão que Deus colocou no seu coração e a vontade que Ele colocou de ajudar os outros, você consegue fazer isso sem necessariamente colocar as mãos. Talvez sendo alguém que investe. Eu, por exemplo, eu não sinto nenhum tipo de vontade, e isso daí já foi, enfim, muito conflito na minha mente durante um tempo, mas depois que eu entendi foi libertador. Eu não sinto nenhum tipo de vontade de, por exemplo, de sair no meio do sertão, num sol da poxa, pregando o evangelho. Eu sou cristão, mas eu sinto fortemente, todas as vezes que eu posso, eu invisto, inclusive, em várias pessoas que fazem isso. Tem projeto de criança, tem projeto de missão, tem. Então, assim, o meu lado, a minha vontade, o que arde em mim é justamente isso: gerar resultado para o meu cliente, é melhorar a minha entrega, é melhorar a minha empresa, e isso me dá mais recursos para eu poder ajudar quem eu quero. Então, o que eu quero quebrar em vocês hoje é que a partir do momento que vocês internalizarem essa diferenciação, vocês conseguem continuar cumprindo o propósito de vocês e ainda muito mais. Porque a diferenciação, ela vai fazer com que você exclua um tipo de paciente que ele não valorizaria o seu trabalho. Eu não estou falando só do quanto ele pagaria na sua consulta, de você ter uma consulta de 400 e quer cobrar 500, 600, R$ 1.000 e ele não pagaria mais. Não, não estou falando isso. Eu estou falando do paciente que ele paga a consulta de 400, 500, 600, mas ele não segue o tratamento que você passa. Mas ele não investe em um tratamento que você indicou para ele. Porque ele não valoriza a, a tua autoridade. Ele não veio para você porque de fato ele viu um diferencial. Ele não veio para você porque ele, cara,
essa médica aqui, ela vai tratar exatamente a minha dor. Não, ele talvez pediu a indicação, viu algum tipo de propaganda, não entendeu a diferenciação, e com isso ele marcou e seja o que Deus quiser, mas não viu o valor suficiente para investir naquilo que você indicou para ele porque era o melhor. E aí, a partir do momento que você entender que a diferenciação ela é necessária para que a sua carreira ela dê esse próximo passo, você vai poder viver a arte de falar com quem quer te ouvir e assim você não gasta nem seu tempo, nem seu dinheiro tentando convencer alguém que precisa ser tratado por você. Léo, mas é porque assim, ó, esse paciente ele precisa de tratamento. Perfeito, ele precisa. Só que, à mesma medida que ele precisa, ele não entende que ele precisa. E aí fica nesse limbo de você vai gastar mais energia para poder explicar para ele. Quando eu falo energia e dinheiro, entendam que é o seguinte: é investir em marketing, é estar cada vez mais correndo atrás do paciente. Se vocês definirem um único nicho, um único perfil e se comunicar exatamente para eles, vocês vão ver que a diferença do paciente que busca vocês vai ser muito maior. Então, não existe posicionamento certo, não existe posicionamento errado. Existe se conectar com quem você deseja atrair para dentro do seu consultório. Se você é extrovertida, seja extrovertida nos seus conteúdos. Se você é introvertida, seja introvertida nos seus conteúdos. Imagina o paciente ver um conteúdo de uma pessoa super extrovertida quando chega no consultório. Se é um médico super introvertido, não puxa muito assunto. Ele se identificou com você ali no conteúdo quando ele chega e fala: caramba, mas não é exatamente isso. Escolha o nicho que você quer atuar e seja referência naquilo. Porque a partir do momento que você conseguir entender, escolher um nicho e entender quais são as verdadeiras dores daquele paciente, você não vai somente olhar para um tratamento, você consegue olhar para a vida toda dele. E assim se associar a profissionais que vocês estejam junto desse paciente, montar programas de acompanhamento, onde seja um grande diferencial, metodologia, eventos, comunidades, o cuidar do paciente, ele acaba saindo do consultório e fazendo parte da vida dele como um todo, porque você agora entende como é a vida daquele paciente em específico. E quando eu falei na questão de tempo e dinheiro, imagina comigo. Hoje, vocês, ao se posicionarem para um único nicho, para um único perfil de paciente, vocês conseguem reduzir custos. Agora, assim, quando vocês se posicionam de forma verdadeira, consistente, disciplinada, o paciente, ele acaba ali encontrando de uma maneira mais fácil. Léo, peraí, eu não estou entendendo o que é que você quer dizer. Como assim quando eu me posiciono de uma maneira verdadeira, consistente, disciplinado? Imagina comigo que vocês estão investindo no time de gravação de conteúdo, né? Tem um pessoal que faz a rede social de vocês. Tem clientes que a gente faz, tem clientes que a gente não faz, mas, enfim, vamos entender que esse é um investimento que vocês fazem. Então, o pessoal da agência, ele vai lá, assim, ninguém aqui na chamada faz isso, tá? Não estou dizendo que ninguém aqui, mas assim, pessoal médicos de outros estados fazem isso, não vocês. Investem na agência de marketing, grava o conteúdo uma vez no mês. O pessoal do marketing posta os reels, posta os carrosséis. E assim, e vocês não fazem mais nada para aquilo funcionar. Um paciente comenta, vocês não respondem. Um paciente manda direct, vocês não olham. O dia está muito corrido, vocês não postam stories. Cara, não tem como o paciente interagir com vocês, não tem como o paciente se identificar com vocês, não tem como o paciente gerar uma conexão.
Me expliquem o porquê alguém, não estou falando do paciente, alguém, uma pessoa, seguiria um médico que só fala de assuntos da medicina. Se esse médico ele só fala de assuntos da medicina, dificilmente esse tipo de conteúdo vai dar certo. Por que dificilmente esse conteúdo vai dar certo? Porque existe um ser humano por trás desses conteúdos e o paciente ele não faz ideia de quem é aquele médico. Ele só vê conteúdo de medicina. Vocês que ganham seguidores, se eu fosse vocês, eu perguntaria assim, cara, o que será que fez essa pessoa me seguir? Porque no meu perfil só tem conteúdo de medicina. Eu só falo sobre a doença, sobre o tratamento, sobre a minha área. Por que essa pessoa iria me seguir se a gente está numa rede social que é para as pessoas socializarem? Aí ainda tem um agravante para quem, além de investir em conteúdo, investe em tráfego pago. Novamente, vocês não, mas médicos de outros estados fazem isso, né? Grava conteúdo com uma agência, aí a agência posta, eles nem entram no Instagram. Aí, para completar, eles ainda investem em tráfego pago. Aí, quando investe em tráfego pago, fica assim, rapaz, não tá dando resultado não, esse tráfego pago. Gente, imagina o seguinte, o tráfego pago ele vai potencializar aquilo que você quer mostrar. E eu falei lá na frente que quando você se posiciona, você precisa estar mostrando para o paciente quem você é de verdade. Então, se eu quero mostrar quem eu sou de verdade e eu uso o tráfego pago para potencializar isso daqui, eu estou mostrando quem eu sou e o tráfego pago está potencializando, aquilo funciona. Mas se eu não estou mostrando e eu só estou colocando o tráfego pago, o que é que faz a pessoa entrar em contato comigo se ele não entendeu quem eu sou? Quem eu faço? Qual é o meu diferencial? A pessoa viu um anúncio, gostou do meu anúncio, clicou no perfil, mas quando ela entrou, ela não viu aquela coisa assim, meu irmão, que pessoa massa. Fiquei com vontade de seguir essa pessoa. Ele não vai olhar esse médico em específico. Ele não vai olhar essa dermato, essa obstetra. Não, ele vai olhar assim, essa pessoa, eu gostei, me conectei, eu vi aqui nos stories dela, que vida bacana. Rapaz, essa pessoa, ela faz, sei lá, ela corre. Essa pessoa, ela tem filho. Essa pessoa passa o dia todinho trabalhando. Eu me identifiquei com ela. Eu gostei da maneira que ela fala, que ela explica. Se você não consegue passar isso no teu conteúdo, o teu possível paciente, ele vai ficar muito mais caro. Vocês vão gastar muito mais energia. Porque, de fato, vai ter alguém que vai fechar. Isso daí é óbvio. Se eu estou mostrando o meu trabalho, alguém vai precisar. Só que, gente, isso aí pode ficar muito mais barato e muito mais. é, Pode ficar muito mais barato e pode ficar também muito mais interessante. Pode chegar a ter resultados muito maiores. Então, quando a gente está falando da importância de se posicionar, nós estamos falando da maneira que nós somos percebidos por alguém. E a percepção, ela vai de se a gente boa, se nós somos alguém assim, que tem um trabalho de excelência. Nós estamos falando de uma percepção de que, mesmo que a gente não queira, e aí eu volto para o ponto de que eu não quero me posicionar, eu decidi não me posicionar. Vocês já estão posicionados, porque a partir do momento que a gente não se posiciona, o mercado nos posiciona. Então, quando o paciente ele entra, ele percebe, ele vê ali qual é a minha maneira de trabalhar, qual é a minha maneira de ser humano, qual é a conexão, em que ele vai gerar conexão. Eu estava conversando com uma médica esses dias, e aí ela estava contando da época que ela fazia residência e dava plantão, passava 12 horas em casa, porque ela dava residência de manhã e à noite ela fazia plantão. E ela falou, cara, era muito difícil porque eu tinha duas filhas pequenas e eu mal via elas. Eu não sou médico, não fiz residência, não dou plantão e nunca passei 12 horas da semana em casa. Só que eu fiquei muito mal com a história dela. Porque eu fiquei imaginando a Sofia. Falei assim, caramba, velho.
todo dia é uma coisa nova que a Sofia aprende, que ela faz, que ela fala. Imagina se eu perdesse isso. Me identifiquei, gerei conexão com a história dela. Então, a partir do momento que nós falamos quem nós somos, o que nós somos, gera identificação no outro, a gente não pode controlar isso. E isso é se posicionar. Então, imaginem que se posicionar é importante até para diminuir o meu investimento na minha carreira. Se hoje eu gasto X mil com tráfego pago, eu poderia gastar menos. Se hoje eu estou colocando dinheiro no marketing e não estou vendo resultado, eu poderia estar vendo resultado, porque eu estou colaborando também. Eu falo muito em algumas reuniões sobre o fato de, cara, imagina, eu preciso que o meu cliente ele se dedique, porque se der certo, eu vou expor uma plaquinha e acabou. Mas se der certo, ele vai ter uma mudança de vida. Então, o interesse, a energia, o gás, a vontade não pode partir só de um lado, tem que ser muito maior do lado de que vai ser muito mais beneficiado. E essa que é a importância de você se posicionar. A importância de você se posicionar é ser percebido diferente no mercado para que você atinja mais fácil os seus pacientes, os pacientes ideais. Beleza. Então, agora que eu já entendi o que é posicionamento, agora que eu já entendi a importância de me posicionar, eu preciso entender quais são os limites do posicionamento que um médico deve ter. Porque, Léo, eu acredito que o médico ele precisa se limitar, que a medicina ela não permite algumas coisas. E aí, dentro disso, eu vou estar ouvindo em várias situações algumas frases do tipo de que, não, que eu não gosto de me expor, não, que eu não quero mostrar minha vida, leva que eu não tenho tempo, é que, assim, os meus colegas não concordam se eu gravar isso, eu fui gravar, mas meu marido tirou onda, e eu queria trazer para a conversa o que seria de fato os limites de um bom posicionamento, né? Por quê? A questão de diferenciação, e talvez seja aí que esteja o grande segredo desse limite, é que se eu entender que os melhores pacientes, eles parecem comigo, eu vou entender que o quanto eu mostrar de mim é o quanto de pacientes parecidos comigo eles vão vir, vão se conectar. Vamos exemplificar. Sabe aqueles pacientes que são difíceis de tratar? Aqueles pacientes que são assim, cara, esse caso vai ser difícil. Esse caso vai ser difícil e não é pela doença. O paciente ele tem dedo aí para isso daí não evoluir. É aquele paciente que ele não entendeu quem você é. Eu vou trazer um caso para você. Em uma das imersões, uma das médicas que trouxe uma aula, ela falou o seguinte: eu queria aumentar o valor do tratamento que eu oferecia para o meu paciente. E aí eu fiquei pensando, qual é o meu grande diferencial? Qual é o meu grande diferencial? Qual é o meu grande diferencial? Já sei. O meu grande diferencial é que eu cuido da paciente. Não é que eu trato ela, eu cuido dela. E aí eu comecei a trazer o cuidado dentro do meu tratamento. Então, nos meus conteúdos eu falava muito sobre cuidado, palavra cuidado, palavra cuidado, palavra cuidado. Coincidentemente, uns 3 meses depois, eu comecei a perceber que as pacientes falavam o quão importante era para elas estarem sendo cuidadas por mim. Com isso, como consequência, eu consegui aumentar o valor da consulta e vender programas de acompanhamentos mais caros. Porque as pacientes que vinham, elas estavam buscando serem cuidadas.
e nem todo mundo fala isso. Muitos podem até cuidar, mas nem todos verbalizam, se posicionam, investem tempo em falar para o paciente o que vai fazer. Então, a partir do momento que vocês têm princípios, valores e acreditam em algumas coisas, o paciente de vocês, eles precisam saber, porque isso é o grande diferencial de vocês. Então, não se privem de mostrar é, um pouco mais da parte pessoal do que vocês acreditam, com medo do julgamento, porque é isso que vai criar a diferenciação futura de vocês. Em um dado momento na medicina, vai existir um abismo muito grande entre o médico comum e o médico posicionado. Esse abismo, lá na Bíblia, ela fala, tem uma passagem que fala para não ser morno, ou seja, quente ou seja frio. E eu enxergo que é muito disso que vai acontecer. Por quê? O médico que ele é posicionado é aquele médico que ele faz com que o paciente escolha ser atendido por ele. Então, assim, a parte técnica conta demais. A parte técnica ela é um grande diferencial para o paciente ele se manter, para o paciente lhe indicar, para você continuar crescendo, ela vai contar. Para o primeiro contato, vamos ser sinceros, o paciente ele não sabe exatamente. Ele espera que um médico ele tenha toda a capacidade técnica. Isso é o que ele espera. Léo, mas não é o que acontece, mas é o que o paciente espera. Então, esse ponto, ele não é tão decisivo assim na hora do paciente agendar, se ele perceber o posicionamento. Vocês acham que todos os dias vocês recebem mensagem de pacientes perguntando se aceita convênio e somem? Por quê? Porque eles entraram em contato, viram alguma coisa que se atraíram no atendimento de vocês, no posicionamento, no conteúdo. Eles entraram em contato e falaram assim: caramba, se essa médica atender por plano vai ser muito massa. Eu vou marcar com ela. Porque eu ia para. Estava procurando aqui uma médica para poder ir de convênio e achei ela, vou ver aqui. Atende convênio? Não. Ele, beleza, obrigado. E aí ele vai buscar alguém do convênio. Nós temos técnicas para fazer esse resgate, mas trazendo o porquê isso existe por falta de posicionamento, porque ele não percebeu o tanto de diferente que seria ser atendido por você. Então, esse abismo ele vai se dar entre o médico que ele vai atender ali por convênio, consultas brigando por preço, e o meio ali, eu acho que não vai existir, sabe? Aquele médico que se posiciona mais ou menos, cobra ali um valor intermediário. Essa era, eu acho que tá acabando, sabe? Eu acho que vão ter as pessoas que de fato não se posicionam e vão fazer volume, e tem as que se posicionam e vão escolher os pacientes que eles querem dentro do consultório. E com isso eu queria que vocês entendessem que o limite no posicionamento de vocês, quem vai colocar são vocês. Não existe certo, não existe errado. É você que escolhe até onde vai a participação do público, do paciente na sua vida. Por que eu estou falando isso? Vocês falam assim: Léo, eu não quero me expor. Eu não sou influencer. Eu não quero mostrar a minha família. Mas, gente, se a gente for parar para analisar, não dá 1% do que a gente vive, o que a gente mostra. Vocês me seguem. Eu vivo postando a Sofia. Todo mundo acha que, assim, sabe de tudo da vida dela, que, peraí, não sabe. Não sabe. Ninguém vê a bagunça que ela faz em casa. Ninguém vê as barbaridades que ela faz com o Leleco. A gente coloca limites. Eu não mostro minha intimidade com a Lawanda. A Lawanda, ela não gosta de aparecer. Eu não exponho ela,
tá sendo um trabalho constante, devagarzinho, mas ela não gosta de aparecer, eu respeito, mas ela me apoia. Cabe uma conversa em casa com o cônjuge sobre isso. De, ó, eu gostaria de me posicionar, eu gostaria que você me apoiasse, eu gostaria que você me entendesse. Quantos clientes a gente trocando ideia, falou, eu parei de gravar ali os vídeos porque meu marido tirou brincadeira, minha esposa brincou. É muito mais do marido, né? A esposa geralmente acaba apoiando mais. Só que vocês precisam conversar e não deixar que terceiros eles acabem influenciando no seu limite, porque talvez o teu limite fosse até um pouquinho maior, ele permitisse até um pouco mais de você se posicionar, mas por terceiros você não se posiciona. E aí eu queria fazer um exercício com vocês, né? Eu não sei como é que vocês estão aí de papel e caneta, alguns estão dirigindo, mas eu queria que vocês abrissem, ou, sei lá, ou um bloco de notas, ou alguma conversa, não sei se quem tem grupo sozinho no WhatsApp para poder escrever, mas eu queria que vocês escrevessem todas as versões que existem de vocês. Como assim? Existe a, a Ana, mãe, existe a Janaína, filha, existe a Carol, médica, existe a Raíza, esposa. Quais versões existem de vocês? Eu queria dar um tempinho para vocês escreverem todas as versões que existem de vocês. É um exercício, tá? Não é. Daqui a pouco eu vou falar de um em um aqui. Nem adianta sair da chamada que eu já vi todo mundo que tá. Mas eu queria que vocês anotassem quais são as versões que existem de vocês. Deu tempo? Rafa, quantas versões de você existe? Para falar ou para dizer só o quantitativo? Pode ser quantitativo, sem problema. Bom, eu lembrei agora de 8. 8, caramba. Ó. Rafa, São várias. 8. Ana, quantas versões existem de você? 8 também? Tá fechado o microfone, mas eu consegui ler. Tá. 8. Isso, 8. Doutora Janaína, quantas versões? Bom, 5 versões. 5 versões? Boa. Mas Raíza, dá o trabalho de escola, né? Vai de um em um. Peraí que Raíza que eu sei que ela falou que tava só com ouvinte hoje. Doutor Valmir, quantas versões existem do doutor? Aqui. Oi? 7? Cadê meu coisa? Oi, tô ouvindo, tô me ouvindo. Tá ouvindo? Tá aberto? Tô ouvindo. Eu Quantas fiz a conta aqui versões? de umas 10 versões. É corrido, viu? Haja É. Valmir. E eu ainda tenho que aprender mais com você, viu? Feito. E aí, turma, vamos lá. Por que eu pedi para vocês anotarem?
para gerar um nível de consciência de quantas versões existem de vocês. Eu não sei se vocês contaram vocês mesmos, tá? Porque eu conto. Eu, Leonardo, sou uma versão, que é a minha individualidade. E a partir do momento que eu entendo que eu tenho 8, 5, 10 versões, eu começo a analisar quantas dessas versões os meus pacientes conhecem. Quantas eles conseguem ver através do meu posicionamento, através do limite que eu coloquei, essas versões. Então, se eu entendo que se posicionar no mercado é gerar proximidade com o meu paciente, por que essas versões elas estão sendo simplesmente escondidas do meu paciente? Léo, mas assim, então eu não vou falar sobre o meu trabalho? Eu não vou postar mais nada sobre a medicina no meu Instagram? Vai, mas vai de uma maneira balanceada, porque essa versão médico, ela é tão importante quanto todas as outras versões. O nosso posicionamento, ele precisa ser uma soma de tudo que nós somos. Porque se eu entender que o meu paciente ele se conecta com quem eu sou, e a partir do momento que ele se conectar, ele não vai buscar outro profissional, eu ganhei o jogo. Eu consigo conquistar aquele paciente e ele só vai querer ser tratado por mim, comigo. Então, a gente vê assim tantos influenciadores influenciando é, é, as pessoas para coisas tão ruins e vocês que têm tanta capacidade, que têm tanto propósito, têm tanta ética, simplesmente se guardam, entendeu? Eu entendo completamente. Eu entendo completamente. E eu tento quebrar isso todos os dias. E, cara, eu não, eu não preciso fazer isso. Já deu tão certo. Eu, depois de tantos anos de medicina, depois, pra que eu vou fazer isso? Cara, vocês não fazem ideia do quanto vale a pena tirar os limitadores. Os limitadores eu dei aqui como exemplo, colegas de faculdade, família, cônjuge, né? Não vou botar marido, mas cônjuge. Mas existe também o orgulho, as desculpas, porque eu queria me posicionar mais, mas eu não tenho tempo. Todas as vezes que a gente fala que não tem tempo, nós estamos chamando Deus de incompetente, porque Deus ele fez as 24 horas do dia. E se ele fez as 24 horas é porque dá para fazer nas 24 horas. Pode ser que a gente tenha pego demandas a mais, não priorize tanto aquilo quanto deveria, mas não é que a gente não tem tempo, é que a gente não priorizou o que de fato faria sentido. E eu queria que vocês priorizassem o posicionamento de vocês, porque nos ajuda bastante. A partir do momento que eu tenho um cliente que ele decide se posicionar e fazer o necessário para dar certo e não se limita, e ele entende todas as versões que ele tem, ele utiliza aquilo para crescer. Se eu gosto de correr, eu chamo meus pacientes para correr. Se eu gosto, a gente está dizendo para um cliente que ele joga tênis e os pacientes dele são classe A+. Um campeonato de tênis onde vai estar ele e outro médico promovendo esse torneio para os pacientes deles. O que isso tem a ver com a medicina? Nada. Tem a ver com o paciente dele, tem a ver com o posicionamento dele, tem a ver onde ele quer estar no mercado. Então, eu falar sobre, eu mostrar sobre. Imagina, se a gente sabe que, sei lá, o meu público, vou dar um exemplo, o meu público são mulheres 40 a mais que estão sofrendo a menopausa. E eu sei que nesse momento a mulher está se sentindo super incapaz, que o casamento está por um fio, que ela não tem mais paciência de nada. E eu e meu marido, a gente, uma vez na semana, que se junta para tomar um vinho, a gente grava conteúdo ali sobre casal. Sobre paciência, sobre aconselhamento, sobre seja o que for. Vocês acham que vocês vão ajudar ou não o paciente de vocês? O que é que impede de fazer? Você acha que essa paciente ela vai buscar outra pessoa para tratar ela, senão vocês?
Cara, você ajudou através de um conteúdo do casamento dela e a gente tá falando de menopausa, entendeu? Então, a partir do momento que eu entendo qual é o nicho que eu quero atuar e que eu quero me diferenciar, eu consigo trazer inovação, eu consigo trazer diferenciação, eu consigo cuidar além de todo o contexto, de todo o restante. Para não ficar só na parte teórica, eu queria de forma prática, e eu vou mandar lá no grupo também, dividir com vocês uma estrutura base e que ela é mínima, tá? Deixando claro, ela é mínima de conteúdo, para que vocês possam mostrar algumas dessas versões em alguns momentos da semana que funcione. Léo, é o ideal? Não, mas é o mínimo. Então, para quem não está fazendo, o mínimo já é muita coisa, né? Como é que eu dividiria uma semana perfeita de conteúdo para que eu consiga mostrar mais versões minhas no meu perfil, nas minhas redes sociais? Eu dividiria minha semana em 4 tipos de conteúdo. Eu até anotei aqui para poder me ajudar. O primeiro tipo de conteúdo, e talvez eu postaria na segunda-feira, seria o de autoridade. O conteúdo de autoridade pode ser comentando casos de paciente, antes e depois, narrando um caso de um paciente, de uma história, sem expor, tá, pessoal? Mas a partir do momento que eu crio um conteúdo desse, eu gero uma identificação. Então, se eu começo um vídeo, recebi uma paciente de 40 anos que era casada e estava com problema em tal coisa. As mulheres que são casadas e têm aquele problema, ela vai parar para assistir. E através disso, eu explico como eu solucionei aquilo. Então, me torno autoridade, eu tenho poder para solucionar aquele tipo de problema. O segundo conteúdo seria o de conexão. E aí, esse conteúdo de conexão poderia vir ali, por exemplo, na quarta-feira para quebrar a semana. Eu gostaria que vocês fossem anotando para que, se seja a gente que faz as redes sociais, seja não, vocês sigam pelo menos essa ordem aqui, porque vai dar muito certo para conseguir gerar autoridade, conexão e conversão, tá? Então, esse carrossel aí na quarta-feira poderia ser um fotodump da semana, né? A tua semana, como foi, você posta ali e com isso você consegue mostrar para os seus pacientes. Então, junta todas as fotos da tua galeria, as que vocês consideram importante e legais, né? Não, essas fotos elas não precisam ser bonitas necessariamente. Elas podem ser fotos reais da tua vida. Deixa eu ver aqui se eu tenho um exemplo. Pronto, aqui, ó. Fotos que mostrem a tua realidade, a tua vida, e ali quebra. Por quê? Cada fotozinha daquela, ou vídeo, pode ser vídeo também, representa um pedaço da tua vida, da tua semana. E aí, aquilo dali sendo repetido todas as semanas, os teus pacientes eles começam a entender quem faz parte da tua vida, o que você gosta de fazer e como foi a tua semana. O terceiro tipo de conteúdo que eu postaria seria para gerar uma conexão com o teu trabalho. Léo, como assim uma conexão com o meu trabalho? Sabe um conteúdo perfeito? Você compra um suportezinho desse. O João comprou hoje um no centro que custa R$ 5. Eu vou mandar de presente para vocês. Vocês podem me cobrar, viu? Vou mandar comprar mais. Traz aí, João, que você comprou. É igual o meu, só que é branco. Mas tá mais bonito. Foi R$ 5, não foi? Ó, bota aqui. Aí pega o telefone. Bota aqui. Aí bota aqui, ó. Bota para gravar. Do seu ladinho. Não dá para ver não, né? Aqui assim, ó. Bota para gravar aqui, assim. E grava a consulta, todinha. Você, grava você. Não precisa expor o paciente. Grava você. Sem ferir ética, sem divulgar o paciente, sem nada. Grava a consulta inteira. Durante a consulta vai sair pelo menos, eu tenho para você, vai sair pelo menos 5 conteúdos. Seja você dando um conselho, seja o paciente desabafando, seja você falando algo que você não faria, o que você faria. Com isso, o paciente ele vai conseguir ter um gostinho do que é ser atendido por você. Quando ele vê outro paciente falando do problema, ele fala, caramba, ainda bem que não sou eu.
Ah, poxa, então isso daqui pode ser uma solução para o meu problema. E aquilo gera uma conexão com você, com o seu modo de atender, não mais com a sua parte pessoal, mas com a sua parte profissional. Não precisa ser um conteúdo super produzido. Vocês podem, depois eu vou mandar lá no grupo um conteúdo de uma médica lá de Arapiraca, que ela, coincidentemente, eu falo para alguns clientes sobre esse vídeo, ela falou comigo semana passada, querendo saber mais sobre o nosso acompanhamento, enfim. E eu falei para ela, eu falei, cara, ó, esse conteúdo chegou para mim não explorar, e eu adorei ela é pediatra, e aí ela tava gravando assim, aí a criança falou assim, a minha mãe não deixa eu mexer no celular, mas ela passa a madrugada todinha mexendo no dela, que às vezes eu acordo e vejo. Aí todo mundo comentando, kkkk, rapaz, a mãe não tem um minuto de paz, eu mesmo só posso mexer no meu telefone quando meu filho dorme, que é o único tempo que eu tenho, e nem isso pode mais e tal. Gerou uma identificação com os pacientes dela. Então, isso daí é muito massa para gerar conexão com a tua parte profissional. E ali no final de semana eu deixaria, ou no sábado ou no domingo, um conteúdo 100% pessoal, né? Recorte da tua vida mesmo. Seja ali cozinhando com o marido, fazendo um churrasco, brincando com o filho, estudando, cuidando da casa. Algo de você, né? Algo você mesmo, na sua individualidade. Porque é isso que o paciente ele quer ver. A gente não segue outra pessoa pelo que ela faz. A gente segue por quem ela é. O que ela faz, ele se torna um a mais, né? Então, espero que vocês tenham anotado esses quatro, vou mandar lá no grupo. Mas eu não tô vendo ninguém aqui que vocês ficam de câmera desligada, que eu acho um absurdo. Eu acho que eu vou impor uma regra de ligar a câmera. Aí, muito obrigado pelo apoio, meu amigo. Porque eu fico falando só olhando para mim, né? Eu não consigo medir se tá funcionando ou não. Mas vocês sigam esses quatro anotando. E nos stories, eu vou mandar ali uma cadência que é perfeita. Vocês não precisam pensar no que postar, só precisa seguir esses sete tópicos, tá? Que é o seguinte: começar o dia, assim, do que você é na realidade. Então, seja, cara, eu não começo o dia sem o meu cafezinho, vocês veem lá, decisão mudar destino. Eu não começo o dia sem me exercitar. Eu não. Como é que começa o meu dia? Léo, eu não tenho rotina. É um ótimo momento para você aplicar uma rotina na vida de vocês. É, Depois mostra o lifestyle, cuidando da saúde. E aí depois vem para a autoridade, que é a parte de fato de você trazer ali uma dica, um ensinamento, algo rápido sobre o que vocês fazem na vida de vocês. Prova social, que seria atendendo algum tipo de paciente, seja reposto de algum paciente que falou bem de vocês, e aí espera para um momento. Eita, um paciente me marcou, vou repostar agora não, vou repostar amanhã, que aí eu já sei que vai entrar lá naquela estruturazinha que o Lab passou. Então, já mostra ali uma prova social que é um paciente falando de mim, né? Algo que eu faria também e que eu busco sempre fazer nos meus stories é botar uma interação. Eu- Pode ser chamada de estratégica que é uma enquete. Por exemplo, se um paciente falou algum tipo de problema ou eu trouxe alguma dica ou algum ensinamento, algo do tipo, sobre algum tratamento, eu jogo em seguida uma enquete. Você sofre com isso? Um exemplo, tá? Ou então, você sente muita dor em relação a isso? Você já sentiu isso daqui? Quem votar que sim, a gente pode chamar no direct. Oi, fulano, me manda um áudio me falando o que é que você tá, o que é que exatamente que você sente. Cara, qual é o médico que pede para um paciente que votou dizendo que tem algum tipo de problema para ele mandar um áudio falando? Vocês fogem disso. Eu não vou dar minha consulta no direct, não. Não precisa, gente. É só uma maneira de o paciente se abrir. Ele mandou um áudio e falou assim, cara, ouvindo aqui o teu caso, eu acho que seria ideal agendar uma consulta. Faz o seguinte, me manda teu número que eu vou pedir para Rafa, para Duda, para Bia, qual seja o nome do atendente, entrar em contato contigo. Já converteu um paciente que estava ali só assistindo. Simples, básico, e que vocês podem parar 10 minutinhos para fazer isso. Então, logo depois pode ser o caso, talvez, se você sofre com isso, agenda uma consulta. Às vezes, os pacientes eles só estão esperando um caminho para agendar. Vocês não fazem ideia de quanto é importante. Falar assim, ó, clique aqui para marcar consulta. Ó, mande aqui no meu direct. Eu não estou falando para vocês falarem isso, mas as pessoas, eu não sei o que é.
Ela só fica esperando falar assim, velho, como é que eu faço isso? Amigo, faz aqui, ó. Fala aqui que eu respondo. E fechamento do dia. Seja um bumerangue no elevador, seja um bumerangue desligando a luz do consultório, chegando em casa, um livro que vocês leiam antes de dormir. Mas o paciente ele precisa ter um começo, um meio e um fim. Se vocês não conseguirem internalizar isso, podem seguir a Ana Macedo. A Ana Macedo, ela todos os dias segue a mesma rotina, vocês vão ver. Assistam 3 dias que vocês vão ver. Ela posta acordando, posta indo para academia, levando a filha na escola, no consultório, finalizando o dia. É só essa estrutura que ela segue. É muito simples. No começo vai ser um pouco difícil, eu não vou negar. Não quero que vocês, eita, achei que ia ser mais fácil. Não, vai ser um pouco difícil se adaptar, mas depois que vocês se adaptarem, já era. Vocês vão conseguir fazer isso com as mãos nas costas, assim como vocês fazem outras coisas, como escovar o dente, tomar banho, tudo. Todo domingo ela faz caixinha de perguntas. Pois é, todo domingo, todo domingo. Ela montou uma rotinazinha que se encaixou na dela e ela só segue. Eu acho que eu não sei a fundo, mas eu acho que ela é bem metódica, porque é uma cadênciazinha todo dia e as pessoas gostam de acompanhar. Se vocês forem olhar, os maiores influenciadores, Carlinhos, Maia, Virginia, eles têm uma rotina. Entendam qual é a rotina que se encaixa para vocês mostrarem e repitam isso todos os dias. Acabou. Se vocês conseguirem repetir semanalmente essa rotina no feed e conseguirem montar uma rotina para os stories e fazer todos os dias, vocês já vão ver que a conexão vai ser muito maior e o maior feedback vai ser dentro do consultório. Doutor, eu vim por conta daquele vídeo. Doutor, como é que tá seu filho? Doutor, e o teu cachorro? Vocês precisam ver como é. O paciente ele só quer isso. Eles querem saber por quem eles vão ser atendidos. Ponto. Ponto. Então, aceitem o, o quanto antes essa adaptação de que preciso me posicionar, faz parte do meu trabalho, faz parte da minha parte profissional, que o quanto antes vocês vão colher o resultado e aquele abismo vocês não vão se preocupar. Vocês vão estar do lado do médico que se posiciona, tá? Então, esse foi o nosso encontro. Eu queria trazer para vocês essa visão em relação ao posicionamento e o que talvez estejam limitando vocês. Ser médico é muito importante. Eu creio que existe uma grandiosidade enorme nessa área de atuação. Só que, antes disso, eu queria que vocês lembrassem que vocês não são só médicos, né? Médico é uma da parte da vida de vocês. Pode ser que na correria acabe ocupando uma fatia muito grande, né, da vida de vocês, mas vocês não são só isso. Então, não contratem uma agência de marketing para mostrar só isso de vocês. Opinem. E, não, quero mostrar isso aqui também. Ó, eu vou e mando. Ah, eu não sei editar, não sei postar. Manda no grupo e o pessoal dá um jeito de postar, né? Porque ser quem vocês são é o que vai fazer o paciente buscar vocês e a verdade de vocês vai conectar com o paciente ideal e esquece os limitadores. A verdade é que não há limite no posicionamento, vocês que colocam. Talvez seja o limitador seja um colega, seja um familiar, um amigo, mas imaginem que eles não vão colher o seu plantio, tá? Então, encontro finalizado, cumpri minha missão, ficou dúvida, não há concordância, o que é que vocês enxergam? Vocês não participam? Poxa, é difícil. Vocês podem, pelo menos dessa vez, ligar a câmera só para tirar uma foto, porque da outra vez eu levei a maior chamada, viu? Reclamaram Vou comigo. falar. Fala, Ana. Então, eu acho que essa mudança de visão, para muitos de nós, como você falou, às vezes é um pouquinho sofrida, tem gente que já está mais à frente, né? Mas eu acho que é importante. E aí que você falou em relação a transmitir isso para os pacientes, né? Eu recebo toda semana um paciente, doutora, seus 2 filhos, como é que estão, os meninos, e olha, você já trabalha muito, ainda é cirurgião, ainda é mãe. Então, assim, esse feedback, ele, cada dia acontece mais, e é bem interessante, isso é o paciente do SUS e do consultório, não tem diferença, e eles terminam criando uma afeição pela gente. Isso é muito legal, mostra para quem a gente é.
Isso eu acho que é a maior conexão, é o que traz a credibilidade, além da questão profissional, da capacitação dos juízes, que todo mundo que está aqui, que eu acredito que seja nesse patamar, mas vai muito além disso. E essa conexão, a confiança no que a gente vai fazer e no que a gente vai definir para eles, né? Assim, não tem preço e realmente traz muita gente, a empatia traz muita gente, não é só a questão de posicionamento. E sobre a gente fazer bem o que a gente faz e transmitir, enquanto tem um monte de gente aí que não sabe nem o que está fazendo e trazendo muita gente para dentro do consultório. Então, acho que a gente é bom ter que se posicionar mesmo. E parabéns para todos que estão aqui querendo fazer essa transformação, gente. Tudo bem. Verdade. Pois é, 8 horas da noite de uma segunda-feira é porque, de fato, estamos querendo, né, esse próximo nível, essa evolução, e eu acredito muito nisso. Fico muito feliz. Cadê? Deixa eu tirar aqui a fotinha. Lari e Raíssa, vocês conseguem ligar rapidinho a câmera para eu tirar uma foto? Da semana passada eu não tirei a foto, o pessoal, rapaz, semana retrasada, né? Os meninos do meu Instagram, rapaz, você fez lá o encontro, não tirou uma foto, aí a gente fica sem material, não consegue falar nada. Cadê? Vamos lá. Agora a câmera não quer pegar. Só não foi minha. Bora lá? 1, 2, 3 e. Fechou! Pessoal, muito obrigado, viu? Eu vou mandar o material lá. E o encontro da semana retrasada e o encontro dessa semana, eu vou estar enviando o link para quem chegou ali na metade, quem não viu da semana passada, para que a gente possa acompanhar e esteja todo na mesma página, viu? Voltei, tinha caído. Já teve a foto? Teve, você saiu, você tava tranquila. Fez a pose. Tava aberta? Tava aberto. Eita, poxa, eu nem sabia. Deu certo aqui. Então tá certo. Viu? Ô, Lari, ou da gente ficou amanhã tu pode de que horas? Ficou ou para 1h30 ou para depois das 4. Pronto, eu. Porque tem a outra É, da equipe de 3h30, né? Para as fica 4. melhor pra mim de 1h30, pode ser? Pronto, pode sim. Beleza, então, fechado, vou botar aqui na agenda. Beijão, pessoal, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Valeu, valeu.